Quando o primeiro-ministro britânico Keir Starmer se encontrou com Joe Biden na Casa Branca na sexta-feira, 13 de setembro, uma das pautas principais foi a pressão para suspender as restrições ao uso de mísseis de longo alcance pela Ucrânia. O encontro aconteceu após uma semana de coreografia diplomática entre britânicos e americanos, que culminou com a viagem do secretário de Estado americano Antony Blinken e do secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, para Kiev, na quarta-feira. A Ucrânia vem pedindo há meses que as restrições ao uso de mísseis Storm Shadow fornecidos pelo Ocidente sejam afrouxadas, mas até agora os aliados de Kiev têm relutado em dar sinal verde. Devido à sensibilidade e significância de tal decisão, apesar de a decisão já ter sido tomada, segundo autoridades ucranianas, nenhum anúncio oficial foi emitido de fato. Durante a guerra, os Estados Unidos e seus aliados tentaram encontrar um equilíbrio entre dar à Ucrânia as armas necessárias para se defender e, ao mesmo tempo, evitar qualquer movimento que pudesse ser visto como uma provocação e levar ao envolvimento direto na guerra. Na quarta-feira, Vladimir Putin disse que qualquer decisão ocidental de permitir que Kiev use armas de longo alcance contra alvos dentro da Rússia significaria que a OTAN estaria em guerra com Moscou, uma escalada dramática de sua retórica sobre a guerra, que começou com a invasão russa em fevereiro de 2022. Líderes europeus rejeitaram o alerta de Vladimir Putin de que o Ocidente estaria lutando diretamente contra a Rússia se ela permitisse que Kiev atacasse território russo com mísseis de longo alcance de fabricação ocidental. Os Estados Unidos e o Reino Unido estão discutindo, em conjunto com outros aliados, permitir que Kiev ataque alvos militares dentro da Rússia com mísseis Storm Shadow e ATACMS, que podem atingir alvos acima de 300 quilômetros de seu local de lançamento. Isso mudaria de forma significativa a própria natureza do conflito, foi o que disse Putin, acrescentando que a Rússia tomaria decisões apropriadas com base nas ameaças que, abre aspas, enfrentaremos, fecha aspas. O cálculo do Kremlin permanece obscuro enquanto a Rússia, uma potência nuclear, continua lutando na Ucrânia e colaborando com países como o Irã, que as capitais ocidentais acusam de fornecer mísseis balísticos a Moscou. Mas os líderes europeus minimizaram a importância das ameaças do líder russo. Segundo o primeiro-ministro polonês Donald Tusk, é necessário levar todos os eventos na Ucrânia e na frente ucraniano-russa muito a sério. Mas eu não daria importância excessiva às últimas declarações do presidente Putin. Elas mostram, em vez disso, a situação difícil que os russos têm na frente. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer também respondeu às ameaças de Putin, dizendo aos repórteres, abre aspas, a Rússia começou este conflito, a Rússia invadiu ilegalmente a Ucrânia, a Rússia pode acabar então com este conflito imediatamente, a Ucrânia tem o direito à sua autodefesa, fecha aspas. O Reino Unido forneceu treinamento e capacidade para ajudar a Ucrânia a repelir a invasão russa, e o primeiro-ministro Starmer viajou até Biden, em parte porque, obviamente, há mais discussões a serem feitas sobre a natureza dessa capacidade. Na sexta-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que não havia dúvidas de que a mensagem do presidente russo havia chegado àqueles a quem era destinada. Mas nos círculos políticos da OTAN havia uma sensação de que os comentários de Putin não deveriam ser levados ao pé da letra, mas um grande blefe. De acordo com o ex-embaixador da Eslováquia na OTAN, Peter Bator, abre aspas, acho que o regime russo, especialmente o presidente Putin, geralmente faz isso quando não sabe como responder, geralmente é apenas retórica, fecha aspas. Eu, você e qualquer civil normal que não faz parte desse problema, mas que pode ser impactado irreversivelmente por uma guerra nuclear, jamais trataria uma fala ameaçadora de resposta nuclear da Rússia. De acordo com as últimas estimativas científicas sobre armas nucleares, a Rússia possui hoje 5.580 ogivas nucleares contra 5.044 dos Estados Unidos.
Ogivas nucleares são armas de destruição em massa e são capazes de destruir cidades inteiras e matar milhões de pessoas. Elas também têm efeitos tremendos e duradouros no meio ambiente e nas gerações futuras, devido à contaminação radioativa que cobra seu preço anos após a explosão. Elas foram usadas apenas uma vez pelos Estados Unidos em 1945, em Hiroshima e Nagasaki, no estágio final da Segunda Guerra Mundial. Apesar da natureza devastadora das armas nucleares, alguns países têm realizado testes nucleares regularmente. Ainda de acordo com o embaixador Peter Bator, abre aspas, se aprendemos uma lição com essa agressão russa contra a Ucrânia, é que não devemos ouvir Putin. Ele tem mentido para nós o tempo todo. Fecha aspas. Um diplomata sênior da Europa Oriental que falou sob condição de anonimato, argumentou que não deveria haver restrições sobre como as armas eram usadas. De acordo com a lei internacional, um país tem permissão para defender sua soberania e integridade territorial contra a agressão de outro Estado, como achar adequado. Além do mais, o simples fato de que o apoio militar à Ucrânia vem com limitações é, na verdade, o grande problema. Para diplomatas europeus, as restrições são as fontes do problema hoje que destroem a Ucrânia. Observa-se mais ataques russos à infraestrutura civil ucraniana, mais ações híbridas contra aliados e mais drones e mísseis entrando no espaço aéreo da OTAN no flanco oriental, como na Letônia, Polônia e Romênia. Sendo assim, a OTAN considera que Putin ameaçou o Ocidente antes e continuará a fazê-lo enquanto essas ameaças tiverem impacto. Você quer apoiar a continuidade do meu trabalho e receber notícias e análises aqui no YouTube? Basta entrar na minha loja de roupas e acessórios pelo site omapenca.com/área militar. Você encontrará muitas camisetas com várias estampas e cores e de alta qualidade com produtos exclusivos.